Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora a correção da nossa lista de revisão do quarto bimestre, tá bom? Durante essa semana aí, até quarta-feira, nós concluímos a correção. Vou corrigir hoje da primeira à 15ª questão, ok? E aí, no final, eu mando o gabarito para vocês, tá bom? Pessoal, vamos lá? Primeira questão da nossa lista sobre pronomes pessoais. Nós conhecemos aí essa classe de palavras nesse bimestre, nós falamos aí um pouco sobre os pronomes, aí vimos pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, né? Agora vamos aqui ver, na primeira questão nós já perguntamos o que são, né, os pronomes pessoais. E aí essa resposta nós encontramos lá no livro de língua portuguesa, página 275, nós já temos o conceito, tá bom? Coloquei aqui algo a mais que eu encontrei na internet também, tá? Vocês podem também fazer isso e buscar aí ter uma resposta bem completa, tá? Pra ficar mais fácil estudar. Pronome pessoal, né? O pronome em si é a palavra que representa ou acompanha o substantivo. A função do pronome é essa: representar ou acompanhar o substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. Aí os pronomes pessoais são aqueles que substituem o substantivo, indicando as pessoas do discurso. Quando nós vimos lá no livro de língua portuguesa os pronomes pessoais, nós vimos que tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira do singular, a primeira, a segunda e a terceira do plural, né? Quais são elas? Não vou falar agora porque mais à frente nós vamos falar, tá? Enfim, o pronome pessoal, ele tem justamente essa função aqui, ó, de substituir o substantivo e indicar a pessoa do discurso, tá bom? Essa é a função dele. Tá bom? O pronome em si, ele tem a função ali de substituir algum termo, né? No caso, o substantivo, indicar a pessoa do discurso, e também essa utilização do pronome pessoal, ela é utilizada muitas vezes para evitar a repetição no nosso texto, né? E manter aí a coerência, a coesão no nosso texto, tá bom? Ou na nossa frase, no período, enfim. Então, essa é a função do pronome pessoal. 2. Na tirinha a seguir, circule de azul o pronome pessoal. Essa é muito fácil, né, pessoal? A primeira palavra da tirinha é um pronome pessoal. Eu era assim e já ouvia dizer que o país estava em crise. Agora, já sou assim e continuo a ouvir dizer que o país está em crise. Enfim, uma tirinha aí de Mafalda, né? E como eu mencionei aqui no primeiro balãozinho, nós já temos aí, né, a primeira palavra como pronome pessoal, primeira pessoa, né, do singular, eu era assim, então circule aí de azul. 3. Agora, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Língua portuguesa, página 276, nós temos lá um quadrinho em que nós temos os pronomes pessoais do caso reto e também os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá bom? Também na página 276. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Com detalhe aqui que o nós sou eu e mais alguém, nós. Vós é tu e mais alguém. E eles, elas é ele e mais alguém, certo? Então, eu, tu, ele, ela. Primeira, segunda e terceira, respectivamente aí, pessoas do singular. Tu, nós, vós, eles, elas. Primeira, segunda e terceira pessoa, respectivamente aí, do plural, tá bom? Lá no quadrinho está muito bem organizado, lá na tabela, né, da página 276. E aí a questão 4 é perguntando quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Aí nós temos um número maior, tá bom? Mas também é importante sabermos. Me, mim, comigo, primeira pessoa. Te, ti, contigo, segunda pessoa. Se, si, consigo. O, alhe, terceira pessoa. Isso do singular.
Aí do plural, nos conosco, primeira pessoa, vos convosco, segunda pessoa, se consigo, os, as, lhes, terceira pessoa, agora do plural, tá bom? Quinta questão, leia a tirinha. Mãe, um cachorrão me derrubou e roubou o Harold. Eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora eu perdi meu melhor amigo. Bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo enquanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda. A. Identifique e pinte de verde o pronome oblíquo na fala de Calvin. No primeiro quadrinho, ó, disse até o quadrinho que era para vocês. Ó, quais são os pronomes oblíquos? Nós vimos aqui em cima, ó. E qual é o me? Um cachorrão me derrubou. Circule aí de verde, tá bom? Sexta questão. O que são pronomes demonstrativos? Está lá na página 289 do livro de língua portuguesa. Nós já vimos que o pronome é uma classe de palavras que tem a função aí de representar, né, algum substantivo. O pronome demonstrativo, ele tem a função de situar os seres, situar o substantivo ali no caso, né? É no tempo, no espaço, em relação às pessoas do discurso. Tá vendo como é importante ver ali as pessoas do discurso primeira, segunda e terceira pessoa? Porque a partir dessa noção, nós vamos saber qual pronome demonstrativo utilizar. Lembram? Nós vimos o esse ou essa, e também esses, essas, este, esta, estes, estas, aquele, aquela ou aquilo. Ou aqueles, aquelas, aquilo. Aquilo é só no singular, certo? Vamos ao conceito. São aqueles utilizados para indicar a posição dos substantivos em relação às pessoas gramaticais. É isso que nós temos lá no livro de vocês, tá bom? Então, a partir dos objetos, a partir da posição deles, nós utilizamos os pronomes demonstrativos. Observe, celular está próximo a mim. Este celular, próximo a quem fala. Então, utilizo este. Se eu estou aqui conversando com você e você está com o celular na mão, eu falo esse celular aí, porque está próximo da pessoa com quem eu falo, da segunda pessoa do discurso. Agora, se o celular, estou conversando com você e o celular está nas mãos de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa do discurso, eu falo aquele celular, porque está longe tanto da primeira quanto da segunda pessoa. Então, a partir da posição do objeto ou do ser, daquilo que eu me refiro, eu vou utilizar aí um dos pronomes pessoais, tá bom? Aliás, pronomes demonstrativos, perdão. Olhando o tópico sobre casos mais específicos de acentuação, responda. Lá na página 298, né? 298 e 299, nós temos lá os casos específicos de acentuação. Porque nós vimos aí no livro todo, né, diversos casos, oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos, e neste capítulo nós vimos a questão de alguns casos específicos de acentuação. Então agora vamos trabalhar aqui com eles, tá bom? Dizer aí, colocar as regrinhas. Qual a regra a respeito dos hiatos? Livro de língua portuguesa, página 298, nós temos que, nos hiatos, acentuamos as letras I e U, quando representam, sozinhas ou seguidas de S, a sílaba tônica e não são seguidas do dígrafo NH. Então, nós temos que, nos hiatos, lembra o que é hiato? Hiato é ali quando nós temos a separação de vogais que estão juntas na palavra. Quando separamos as sílabas, elas ficam aí em sílabas distintas. Isso é hiato, né? Então, acentua-se o I e o U, seguido ou não de S, desde que elas não sejam aí seguidas do dígrafo NH, como por exemplo em rainha. Rainha eu tenho o NH, que é o dígrafo, então eu não vou acentuar aqui, é rainha. A e I aqui formam um hiato.
Então, não vou acentuar o I, porque eu tenho um dígrafo depois. Mas no caso de saúde e saída, eu não tenho dígrafo NH depois, então eu acentuo. Coloco aí o acento agudo no U e no I, tá bom? E temos outros exemplos lá na página 298 também, tá bom? A regra é essa. Oitava questão. Qual a regra a respeito dos verbos ter e vir? Essa também é tranquila. Acredito que seja uma das regras mais tranquilas de acentuação. Página, livro de língua portuguesa, página 298. Nos verbos ter e vir, utilizamos o acento circunflexo, o famoso chapeuzinho, né? Para indicar a terceira pessoa do plural. Se é do singular, não temos aí o acento circunflexo, tá? Assim, na prática, esse é um acento diferencial. Por quê? Ao falarmos, ao pronunciarmos, a palavra é a mesma. Mas na escrita, nós utilizamos esse acento diferencial para sabermos aí quando está referindo a terceira pessoa do singular e quando está referindo a terceira pessoa do plural, tá bom? Isto é, o acento que em muitas situações escritas indica se o verbo se relaciona com a terceira pessoa do singular ou do plural, ok? Entendido? Vamos para a próxima questão. 9. Identifique os pronomes, pessoal, pessoais na tirinha abaixo. Escreva-os na linha abaixo. Vamos lá. O que será que ela quer? Acho que ela está querendo dizer que está com fome. O que será que ela quer agora? Acho que ela está tentando dizer que quer ser embalada. O que será que ela quer agora? Acho que ela está tentando enlouquecer a gente. Pessoal, nós temos a presença aí de apenas um pronome pessoal, que é o ela, está presente aí em todas as tirinhas, tá? Então, pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa do singular aí no feminino, tá? Terceira pessoa no singular feminino. Podem até colocar aqui no feminino, tá? Décima questão. Os pronomes acompanham ou substituem o substantivo. Existem diferentes tipos de pronome. Estes são classificados de acordo com a sua função. Então, nós temos uma classe de palavras chamada pronome, e ali nós temos diversos tipos. Nós temos pronome demonstrativo, pronome pessoal, nós temos pronome reflexivo, enfim, nós temos diversos outros pronomes ali, e aqui nós vamos ver um deles, porque cada um tem uma função. Nós temos um que tem a função, aqui que nós vamos ver, identificar ali qual, ele tem a função de tratar. Quando nós vamos conversar com alguém, nós utilizamos ele, né? Por isso que ele é chamado de pronome de tratamento. Nós vimos isso lá no livro de língua portuguesa, página 277. Vamos lá. Sendo assim, podemos dizer que o pronome você pode ser classificado como pronome de tratamento, né? Já dei spoiler aqui da resposta. Por quê, pessoal? Marcos, você pode trazer isso para mim? Ou você chegou cedo. O você ele é utilizado para tratarmos com outra pessoa. Quando nós estamos conversando, nós utilizamos aí para nos referir a outra pessoa. É o chamado pronome de tratamento, tá bom? Você é um pronome de tratamento. Às vezes as pessoas confundem como pronome pessoal, mas não, é pronome de tratamento, tá bom? Assim como senhor, vossa senhoria, vossa excelência. Enfim, nós temos aí diversos pronomes de tratamento. Você é um caso dele. Nós temos o exemplo do você lá no livro de língua portuguesa, na página 277, tá? 11ª questão. Qual a regra a respeito da pontuação dos ditongos? Também aqueles casos especiais, tá bom? Dando continuidade aí. Livro de língua portuguesa, página 298 e 299. Acentuam-se as vogais dos ditongos abertos, ei, el, oi, quando nós temos aberto. Quando tônicos em palavras oxítonas ou monossílabas.
Exemplo, chapéu. Oxítono, na última sílaba é a mais forte. Temos o ditongo aberto, então acentua aí o E. Chapéu. Réu, monossílaba. Nós temos aqui um monossílabo tônico. Temos a presença do el, aberto, acento. Véu, da mesma forma, monossílabo tônico. Nós colocamos aí o acento agudo no E. Véu. 12ª questão. O que são verbos? Língua portuguesa, página 313, e já é no finalzinho do nosso livro, né? São palavras variáveis. Nós temos algumas classes de palavras que não variam. O verbo, ele varia. O verbo é uma classe de palavras, né? Em que nós temos palavras variáveis que indicam ação, estado, fato ou fenômeno. Aí eu busquei aqui outro conceito, é a palavra que pode sofrer flexões de número, pessoa, tempo e modo. Tá bom? A partir do verbo, nós conseguimos identificar ali a pessoa do discurso, né? Nós até, quando nós conjugamos o verbo, nós utilizamos os pronomes pessoais, não são eles que indicam as pessoas do discurso? Exatamente. Então, nós vemos lá flexão de pessoa, de número, singular, plural. De tempo, nós temos o presente, o pretérito e o futuro, e o modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Tudo isso nós vimos rapidamente no livro de língua portuguesa, tá bom? E o verbo é uma classe de palavra que varia e flexiona-se em número, pessoa, tempo e modo. E indica ação, estado, fato ou fenômeno. Isso é o principal do conceito do verbo, tá bom? Os conceitos sobre verbos, isso daí é o principal, que nós não devemos esquecer. 13ª questão. Quais são as formas nominais dos verbos? Nós vimos que os verbos possuem 3 formas nominais. Nós vimos isso lá na página 314 do livro de língua portuguesa, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo são os verbos, quando eles estão nessa forma nominal, eles terminam em R. Exemplo, cantar, sorrir, fazer, descer, caminhar, enfim, infinitivo, terminado em R. Eu tenho também a forma nominal particípio, que é quando o meu verbo termina em DO. Exemplo, cantado, comido, pulado, falado. E eu tenho também o gerúndio. O gerúndio ele termina em NDO. É uma forma nominal em que o verbo termina em NDO e vai indicar um processo, né? Cantando, sorrindo, pulando, dançando, falando, gravando, digitando, fazendo. Enfim, nós temos aí essas 3 formas nominais, ok? 14ª, né? 14, 14ª. O que são verbos pessoais e impessoais? Nós vimos que os verbos, eles se relacionam ali com as pessoas do discurso. Mas nós temos alguns verbos em que isso não ocorre. São os chamados verbos impessoais. Nós temos isso lá no livro de língua portuguesa, página 313. Nós temos ali um parágrafo que fala sobre isso, tá? Verbos pessoais são aqueles que se relacionam com uma das pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira, pessoa do singular ou do plural. Agora, os verbos impessoais, eles não se relacionam com nenhuma delas. Por exemplo, os fenômenos da natureza. Chover. Choveu muito à noite. Eu consigo relacionar aí o chover, o choveu, com alguma pessoa do discurso? Eu choveu, tu choveu. Não há essa possibilidade, tá bom? Choveu, ele é impessoal, porque não há sujeito e não há como relacionar com a pessoa do discurso, tá bom? É uma ação, mas é um fenômeno da natureza, tá bom? Então, os verbos impessoais são esses. Temos verbos pessoais, que se relacionam com as pessoas do discurso, e os impessoais, que não há essa possibilidade aí de se relacionar com uma pessoa do discurso. E a última questão que nós vamos responder hoje é a 15ª. Quais são os modos verbais e o que eles indicam? Nós vimos isso lá no finalzinho da página 313, tá bom? Bem tranquilo. Nós temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, ele indica uma certeza, fato certo,
que está acontecendo, aconteceu, vai acontecer. Que está acontecendo, presente. Que aconteceu, passado. Que vai acontecer, futuro. Mas é algo certo, é uma certeza. Modo indicativo. Agora, eu tenho o modo subjuntivo. Esse gera uma dúvida, uma condição aí para aquela ação acontecer, né? É usado para exprimir um fato incerto. Ao contrário do indicativo que indica fato certo, o subjuntivo indica um fato incerto, hipotético, duvidoso, que pode não acontecer. Se chegasse, minha tia poderia ir ao mercado, ao parque. Se chegasse, então tem uma condição, certo? Chegasse é um verbo que está no subjuntivo. Agora, por exemplo, um fato certo. Minha tia chegou. Chegou aí está no indicativo, porque indica um fato certo, certo? Ok? E eu tenho o imperativo. O imperativo é aquele que indica ordem, conselho, pedido ou proibição. Por exemplo, se você vai brincar com algum colega na rua e sua mãe diz: chegue antes das 3. Chegue. O chegue aí está no imperativo, é uma ordem. Ela está te dando uma ordem, tá bom? Ou entregue as atividades no prazo. É um conselho. Estou aconselhando você a entregar a atividade antes do prazo para não acumular. Então, nós conseguimos identificar isso pelo verbo. O verbo ele pode assumir aí algum desses modos. Ou indicativo, ou subjuntivo, ou imperativo, tá bom? Indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida, e o imperativo, ordem, conselho, etc. Tá bom? Pessoal, vamos encerrar aqui a primeira aula de correção da lista de revisão. Se tiver ficado alguma dúvida aí, entre em contato, tá bom? No plantão. E é isso. Amanhã daremos continuidade e na quarta-feira eu encerro a correção da lista de revisão, e aí é momento de vocês se prepararem para a avaliação, tá bom? Até a próxima aula, bons estudos para vocês!